Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais um programa, Os Dias da Minha Mocidade. Um programa que é feito por jovens e direcionado também aos jovens, com temas que são temas do interesse de você, jovem, que nos assiste. Quando eu digo você, jovem, eu estou falando você, jovem de 5 anos, 10 anos de idade, 20 anos, 80, 90 anos. A juventude, está aqui na cabeça. E esse programa foi feito para você, para trazer, como dissemos, temas com o objetivo, de linha espiritual, doutrinária, ou também temas do cotidiano. E nessa edição do programa, nós vamos ter um tema que é muito interessante, porque ele envolve as duas coisas, tá? Daqui a pouquinho você vai saber qual que é o tema. E você já sabe, se você está assistindo pelo canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata, não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo com outros jovens que precisam ouvir a voz do Senhor, ouvir a palavra do Senhor e ter acesso a esse conteúdo. E agora você vê o grupo que está aqui presente no estúdio, daqui a pouco todos serão apresentados, que bênção. Vou começar apresentando aqui meu jovem companheiro, pastor, que está aqui ao meu lado, pastor Antônio Carlos Rodrigues de Oliveira. Antônio Carlos, a paz do Senhor. Paz do Senhor aos jovens e os irmãos que participam conosco. Amém. Hoje, a minha colega Nínive está aqui comigo, com a gente aqui no estúdio. Nínive que chegou há não muito tempo, Nínive, nesse grupo e que já está aí aparecendo aí, fazendo o trabalho de apoio. Paz do Senhor, Nínive. Isso mesmo. Paz do Senhor, pastor Josias, pastor Antônio Carlos, Paz do Senhor. Os jovens também aqui que estão conosco. Fala um pouquinho sobre os jovens, eles são de onde? São daqui de Vitória alguns, pastor, outros tem um jovem de Vila Velha. E de Bento Ferreira, de Jardim Camburi, de Vila Velha 6. Daqui a pouco eles vão se apresentar. Maravilha. Pastor Josias, hoje o tema do nosso programa é dependência do Senhor. Coisa boa, muito bom. Muito importante para nós jovens, aprender sobre isso. E eu queria fazer uma pergunta, pastor Antônio Carlos. Nesse texto, em Mateus 11, 29, na palavra diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O Senhor Jesus nos ensina a ser mansos, humildes de coração como Ele. Então, a primeira pergunta quem vai fazer sou eu. Ótimo, vai lá, Nínive. O que nós podemos fazer, pastor, para sermos humildes como o Senhor? O Senhor Jesus, ele começa dizendo que Ele é humilde de coração e que devemos aprender com Ele, manso e humilde de coração. Portanto, se nós estivermos nessa posição de dependência do Senhor, que é o tema daqui, nós vamos encontrar o descanso para as nossas almas. Há muitas formas de descanso, Há muitas formas fisicamente de descansar, mas o Senhor Jesus se referia ao descanso eterno, ao descanso da alma. E para nós estarmos nessa posição, nós precisamos estar nessa humildade para ter as condições de ouvir e andar na presença do Senhor. Porque o Senhor Jesus, sendo Deus, Ele foi submisso ao Pai. Toda a direção que o Pai deu para Ele, Ele atendeu. E por isso, Ele falou essas palavras, e nós, atendendo essas palavras, nós alcançamos o nosso objetivo de eternidade. Basicamente, eu não sei se quer ampliar a sua pergunta. Se quiser, esteja à vontade. Eu quero fazer, ampliar a pergunta, Antônio Carlos, em função do seguinte. Quando o Senhor Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, obviamente, e você abordou de maneira precisa a questão da nossa relação com Deus. É a humildade do servo em relação ao Pai, em relação às orientações, em relação à voz do Espírito Santo, que foi sempre a postura do Senhor Jesus. Sim. Sim. Ele como referência, por isso ele diz, aprendei de mim. Agora,
Como que a gente equilibra isso na nossa vida, no dia a dia, em relação no nosso relacionamento social, junto às outras pessoas, aos colegas, né? Como é que o servo de Deus ele faz refletir isso que é a sua experiência com Deus, a sua relação com o Senhor Jesus, quando ele se relaciona com outras pessoas ao redor? Entendo eu que estar na posição que o Senhor Jesus disse é estar no Espírito, não é? E estar no Espírito é você estar submisso a Deus. Você não vai descaracterizar sua posição de servo, nem sua personalidade, mas você vai andar no temor do Senhor. E andando no temor do Senhor, você não precisa brigar com ninguém, não precisa se desentender com ninguém, mas somente confiar nele. Vou lembrar que aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Mas ele começa dizendo assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas como que você vai receber o homem sem Deus? Ele está oprimido. O homem sem Deus não tem descanso. Ele é uma pessoa agitada, ele é uma pessoa com problemas psicológicos, muitos deles, não é? Mas o Senhor Jesus, ele diz como alcançar essa bênção, essa libertação. Aprendei de mim. Ele fala, como que eu vou receber esse alívio dos grandes problemas que eu tenho? É sendo humilde, manso e humilde de coração. É assim que nós vamos alcançar esta bênção de termos esse bom equilíbrio na presença do Senhor. Saber nos portar perante as outras pessoas sem agressão, sem preocupação, sem a sensação de estar sendo diminuído, é exatamente no temor do Senhor. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos seguir, Nínive? Pode tocar o barco. Vamos, pastor Josias. Agora a jovem Júlia tem uma pergunta também. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu me chamo Júlia, sou de Bento Ferreira, do Ministério do Pastor Marcelo Calvão. Antes de eu fazer a minha pergunta, eu gostaria de ler um versículo que está em Obadias 1:3. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? A minha pergunta é o seguinte: como podemos evitar que a soberba nos engane do que realmente somos? A soberba é uma espécie de arrogância, né? A soberba é uma autossuficiência, é uma independência, né? Nós, como servos, somos dependentes, aprendemos a ser dependentes do Senhor. E a palavra diretamente, essa palavra em Obadias, ela fala para as nações. Porque as nações, o homem comum, vamos avançar mais um pouquinho, o homem que tem certos bens, que é poderoso na terra, ele é arrogante. Ele é soberbo. Mas nós vencemos esse problema que está ligado até a questões psicológicas, não é verdade? Nós vencemos isso no Senhor. É exatamente pedindo ao Senhor uma bênção do Senhor. Sem conversão, não tem como agir de outra forma. E eu lembro também aqui que nós costumamos interagir com pessoas que agem assim. E muitas vezes o servo não sabe nem como proceder. Mas o servo que tem uma bênção do Senhor, ele vai saber se comportar perfeitamente. Porque é o seguinte, a pessoa, o homem tradicional, o crente tradicional, ele vai enfrentar dificuldades. O crente tradicional.
Mas aquele que tem uma experiência com o Senhor, ele não vai ter nenhuma dificuldade em conversar com as pessoas, mesmo na sua soberba, e ainda vai ter uma palavra para a vida dele. Vou avançar mais um pouquinho. Esse tipo de problema é a soberba, a arrogância, outro tipo que vem da natureza humana. Na verdade, isso está no campo de uma opressão. Isso é preciso uma libertação mesmo. E essa libertação, ela vem na nossa conversão e com uma bênção do Senhor. É claro que a conversão é o primeiro passo. Depois há outros passos, você vai aperfeiçoar a sua vida na presença do Senhor e vai aprender com o Senhor Jesus, né? A ser manso e humilde de coração, como foi a primeira pergunta, e assim você vai sair da soberba. Mas hoje nós vivemos um tempo, Pastor Josias, eu estive um período na Fundação Passos Barros. E viam muitas pessoas doentes, com várias enfermidades. 50% dos doentes eram com problema psicológico. 50% das pessoas com problema psicológico. Essa doença é uma doença da alma. Só o Senhor Jesus pode resolver. É com uma bênção da parte do Senhor que nós vamos vencer. Mas você vai dizer assim: mas eu me converti a Deus, mas eu tenho alguns problemas. Vou deixar para falar isso mais adiante. Ok. Tá bom? Tá certo. Vamos, já ficamos na expectativa já. Amém? Vamos lá, Nínive, vamos seguir com os nossos jovens. Vamos. Interessante, pastor Josias, que o pastor Antônio Carlos abordou não só a pergunta da Júlia, né? Sim. Que nós devemos fazer para não ser soberbos, mas foi além ainda de como nós podemos lidar com aquele que é soberbo Exatamente, conosco, né? porque aqui se refere às nações, né? Essa pergunta, mas ela, eu sei, ela aplicou como se fosse a nossa própria vida. Muito né? bom. Quando o homem se sente acima daquilo que vem de Deus, ele já está agindo com soberba. Já. Quando ele acha que o seu pensamento, sua forma de entender o mundo, de entender a vida, a sua cultura, sua filosofia de vida, teologia, seja o que for, está acima daquilo que é a vontade de Deus, ele já está agindo com soberba. A forma clara dessa atitude, né, de ser soberbo, ou seja, se sentir acima daquilo que vem de Deus. Amém. Agora, quem vai fazer a pergunta é o Leandro. Pai do Senhor a todos. Pai, Senhor, Leandro. Pastor, é sobre rebeldia. A palavra do Senhor em Ezequiel 20, versículo 8, diz bem assim: mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Pastor, quando um servo, ele deixa de depender de fazer a vontade do Senhor, de fazer as suas próprias vontades, e o que ele tem que fazer para não cair nessa mesma dificuldade, voltar a servir ao Senhor? Bom, vamos ver se eu entendi. É como não ser rebelde, né? Isso, É essa a pergunta, né? Não é isso? Bom, eu acho que você podia, Antônio Carlos, falar o que é ser rebelde, sim. explicar, né, e como servo evitar de... Ser rebelde é você não ser sujeito a nada. Isso é ser rebelde. Você é contra tudo, né? Não é isso? Você, em princípio, é do contra, né? Isso é ser rebelde. Mas, biblicamente, a rebeldia está ligado a você não atender aquilo que o Senhor fala. Agora, quando você fala assim, desobediência, rebeldia é desobediência, está no campo da desobediência. Mas você fala assim, obedecer como? Como é obedecer? Obedecer é o seguinte: você se converteu ao Senhor, você teve uma experiência com Ele, você vai entender que Ele tem o melhor para a sua vida, que Ele tem a vida eterna para você. E que essa vida eterna está dentro do caminho que é Jesus. Então você precisa estar no caminho. Então você não vai obedecer como você obedece no exército.
Exército é lei. Está aqui, a regra é essa. Não é assim. Você vai receber uma bênção do Senhor e vai ter prazer em andar na presença Amém. dele. Amém. Então, isso é obediência. Desobedecer está no campo do desvio, porque quando você desobedece, você está desatendendo uma orientação do Senhor e você está usando sua autossuficiência, achando que você tem um caminho melhor do que aquele que o Senhor propôs para você. Então eu penso que está nesse campo. Se não respondi bem, pode ampliar a pergunta. Não, é isso mesmo, pastor. Amém, glória a Jesus, é isso mesmo. Até você pode, né, fazer uma associação entre essa resposta Sim. e a resposta à pergunta anterior, porque pela soberba o homem entra, quer dizer, uma sequência. Exatamente. Né? Primeiro ele se soberbece, Sim, depois ele se torna rebelde. exatamente. Né? Acho que está no mesmo campo mesmo. É uma sequência de... É um abismo que chama outro abismo, né? É uma Exatamente. sequência de situações que o ser humano pode E entrar em está no relação a campo Deus. do desvio, né? Uhum, Está no isso. campo do... Ele começa se desviando, achando que ele sabe mais, que, vamos dizer assim, ele tem um roteiro, um caminho melhor do que o caminho do Senhor. Ele começa divergindo, daqui um pouquinho, ele está completamente fora. Podemos até, num momento próprio aqui, falar da experiência de Saul, né? Isso, não, fica à vontade. É isso mesmo. Você falou de experiência, e aliás, a gente conversava antes de entrar no ar sobre as nossas experiências. E dentro desse contexto, eu gostaria de citar uma rapidinho que eu tive na época da minha juventude. O crescimento desta obra, a maneira como o Espírito Santo foi agindo ao longo da nossa história, o Espírito Santo foi abrindo para nós, é como se o Espírito Santo fosse abrindo portas. Então, a gente ouve o pastor Amadeu, por exemplo, falando sobre a história da doutrina na obra. Sim. Então veio essa doutrina, depois veio essa doutrina, depois veio essa doutrina. Então foram portas que foram se abrindo. Eu me lembro de uma comparação, é como uma luz que brilha no escuro e que você não consegue encarar essa luz. Então você fecha os olhos e vai abrindo aos pouquinhos até Sim. que você tenha a condição de enxergar a beleza e a grandeza daquela luz, né? Todo o seu resplendor. E num desses momentos, eu era jovem ainda, e eu me lembro, e isso é muito bom, me lembrar ainda de como é que era na época dos jovens, né? Isso é um bom sinal. Mas eu me lembro que houve uma direção doutrinária nova na obra. E na hora que eu ouvi, eu falei assim, não, mas será que é isso mesmo? Mas será? Só que, ao invés de me contrapor aquilo ali, ou de comentar com qualquer que seja a pessoa, eu fui orar. Se tem alguém que nos convence, é o Espírito Santo. Amém. Então, quando você dá margem a que o Espírito Santo te prove, te dê os sinais, abra os seus olhos, você é a diferença de Saulo, né, Sim. quando passou a ser chamado Paulo. Ele tinha uma verdade. No momento em que ele permitiu que o Espírito Santo agisse na vida dele, ele passou a... Né, então ele deixou de ser soberbo, ele deixou de ser rebelde, né, e passou a viver o projeto de Deus. Exatamente. E isso é maravilhoso, porque isso vem acompanhado, invariavelmente, de bênçãos Glória a e de Deus. experiências com o Senhor. Isso mesmo. Amém? É isso mesmo? É isso mesmo. Mas quando você quiser falar sobre Saul e Davi, fica à vontade. Vamos ver a participação de um jovem, na verdade, uma jovem de fora. Aliás, se você quer participar aqui do programa, no estúdio, você tem essa condição. Lá nos comentários, aqui no YouTube, lá nos comentários, você vai lá e fala assim, eu gostaria de participar e tal. O nosso pessoal da produção vai entrar em contato com você. Você, claro, deve deixar ali uma forma de contato. Nosso pessoal vai entrar em contato com você e você pode agendar e estar aqui conosco. Mas nós temos irmãos que moram em outros estados e até em outros países e a sua participação ela se dá através de vídeo. Então, a gente vai ter agora uma participação, é uma pergunta que vai ser feita pela Valentina, nossa irmã Valentina, que ela é da igreja de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Vamos então ouvir a pergunta da Valentina. Fala, jovem! A paz do Senhor, eu sou a Valentina, da igreja de Orlando, nos Estados Unidos, e a minha pergunta é a seguinte: o que a Bíblia ensina sobre submissão?
e como nós podemos entender e aplicar esse princípio nas nossas famílias, nas nossas atividades escolares e sociais, sem comprometer nossa identidade e valores cristãos. Obrigado, Valentina, pela sua participação. Um abraço aos irmãos aí em Orlando, nos Estados Unidos. E aí, Antônio Carlos? Uma pergunta muito interessante, né? Pode repetir? Ela perguntou o seguinte: o que a Bíblia ensina sobre submissão? Como posso entender e aplicar esse princípio em relacionamentos familiares, escolares e sociais, sem comprometer minha própria identidade e valores cristãos? Bom, começa lá no Velho Testamento, né? A submissão começa lá no Velho Testamento, porque o Senhor, Ele sempre nos dá uma direção para que nós não entremos em confusão. Olha só, a pior época que Israel viveu foi a época dos juízes. Não tinha rei e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Foi a pior derrota, foi a maior derrota, o pior momento espiritual de Israel. Então o Senhor, Ele diz na sua palavra que é preciso a submissão, é preciso ter o governo, porque o Senhor, Ele escolhe homens, pessoas, para colocar em certas posições, para dar as orientações já com experiência, já vividas, e que os novos não passaram por elas. Então a palavra diz no Velho Testamento: não falarás mal do príncipe do teu povo. Quem é o príncipe? É o chefe da tribo, o chefe da família. Por isso que o Senhor diz como um dos mandamentos: honrai pai e mãe. Atende o que eles estão dizendo, que ele tem mais experiência do que vocês. Eles foram jovens como vocês, não é? Trilharam um caminho, casaram, tiveram filhos, talvez tenham passado por algumas dificuldades, aprenderam muito da vida e tem muito a dar. O jovem, quando ele entra para a juventude, ele sai da adolescência, ele passa aquele período quando come do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Aí entra o conhecimento. E o jovem, ele passa a ser assim, meio aventureiro, né? Ele acha que ele tem a solução para todos os problemas do mundo, não é? Não é assim? Mas, por isso a palavra diz: honra teu pai e tua mãe. Ouve o que eles vão dizer, porque esse ímpeto está no coração do novo jovem, está no coração dele. Ele acha que ele vai revolucionar o mundo. Ele acha, não é? Mas ouve o que seu pai está dizendo, não é? E dizem aí que aquelas pessoas que estão despontando, que acham que tem grandes soluções, devia começar pensando em arrumar a cama dele quando acordar, não é? E pensar em como ajudar nas despesas de casa, não é? E por que ficar no conforto dele? Mas eu vou voltar à submissão aqui, que é a pergunta da nossa irmã lá. Há um aspecto interessante sobre essa questão de submissão, Sim. Dentro da pergunta da Valentina, que ela fala sobre relacionamento familiar, né? E obviamente há um aspecto da submissão, e é uma irmã que está perguntando, né? Que está na palavra já no momento do casamento, né? Vós, mulheres, sejais submissas aos vossos maridos. Sim, e há uma submissão do marido também, porque na medida em que a palavra define que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, ele está submisso ao amor pela esposa, né? Então, essa relação de submissão que é a solução para um casamento. Isso é uma coisa maravilhosa. Mas ela pergunta um aspecto aqui, Antônio Carlos, o seguinte: nas relações sociais, escolares, sem comprometer a própria identidade e valores cristãos. Essa submissão é ao Senhor, né? A submissão do jovem é ao Senhor. Por que isso? Uma coisa é você ser humilde. Sim. Uma coisa é você ser manso de coração. Outra coisa é você se submeter a ideologias, a culturas, a modismos, a coisas que não são da parte do Senhor, são desse mundo. Você
Você não se submete porque a sua submissão é ao Senhor. Sim. Tá? Então, há um aspecto interessante. A gente não precisa ser grosseiro, a gente não precisa ser belicoso, a gente não precisa ser desagradável, a gente não precisa ser agressivo, mas a gente é firme. Nós somos firmes na rocha. Perfeitamente. Então, em função disso, para que não se confunda essa submissão, a pessoa ser submissa a todo mundo de qualquer jeito. Não, isso aqui o fulano me mandou fazer, mas não é o que o Senhor queria. E ele se submeteu a algo que não vem da parte do Senhor. Nossa maior submissão é ao Senhor. E como resultado dela, tudo o Senhor coloca em ordem. Mas ainda, vou avançar mais um pouquinho, estava dizendo que no Velho Testamento, o Senhor manda obedecer aos príncipes, porque os cabeças, ele tem o governo, ele tem a direção. Os chefes de família, o sistema de vida era um pouco diferente de hoje, né? Mas o chefe de família, ele é responsável pela família, ele tem uma direção. Enquanto o jovem está pensando em alguma coisa, ele está pensando em 100 coisas. Ele tem outras preocupações. Então é preciso ouvir o que aqueles que estão acima. Na igreja, a submissão ao pastor, aos diáconos. No trabalho, a submissão ao patrão. A palavra diz que nós devemos servir ao patrão como servindo a Deus. Agora vamos olhar isso de uma forma diferente. Eu estou no meu trabalho, eu posso ter uma postura de não concordar com algumas coisas que o meu patrão faz, é um exemplo de submissão, não é? E ficar oprimido com aquilo. Uma outra forma é você, senão, o que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo para o Senhor. Você está em outra posição. Então você não vai... Mesmo que o patrão te peça algumas coisas difíceis, mesmo que você se sinta perseguido, mas se você é submisso ao Senhor, você está fazendo aquele trabalho por temor ao Senhor, o Senhor vai te honrar e o Senhor vai te abençoar. Na questão do casamento, citada aqui pelo pastor Josias, a palavra diz realmente, já falou aqui, a mulher seja submissa ao seu marido, mas ela não é empregada do marido. Não é? Nem o marido é chefe dela. Não é isso que a palavra está dizendo. E muito menos dono. Nem dono dela, não é? Mas o que o Senhor está dizendo é que ele, como cabeça da família, ele tem uma direção que precisa ser seguida. Mas, por outro lado, também citado pelo pastor Josias, a palavra diz assim, e o marido ame a sua mulher, como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Qual que é mais difícil? Qual é mais difícil? Então, na verdade, há um equilíbrio entre as duas coisas. Jesus eu acho que pode ter uma pergunta aqui nesse sentido. Jesus era submisso ao Pai, certo? Mas ele dizia assim, eu e o Pai somos um. Havia uma comunhão tão grande que essa submissão nem aparecia. Assim o marido e a mulher tem uma comunhão tão grande, um entendimento tão bom, que não aparece essa submissão. O empregado e o patrão têm um relacionamento tão bom que nem aparece essa submissão. Então, no Senhor, nós somos felizes. Glória a Deus. O Senhor tem a melhor direção para nós. Amém. Espero ter respondido a Valentina. Né? Ah, certamente. Vamos seguir, Nínive. Vamos, pastor. Agora, Ana Clara tem uma pergunta também. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Senhor. Eu me chamo Ana Clara, sou da igreja de Camburi 3, do Ministério do Pastor Luiz Eugênio, e a minha pergunta é justamente sobre submissão. Qual a diferença entre sermos submissos e sermos dependentes do Senhor? E como já foi respondido, a pergunta também dizia se o Senhor Jesus era submisso também. Exatamente. Então, dependente do Senhor. Qual a diferença de submissão e dependência? Submissão, digamos, você tem um patrão, você é submisso, você vai fazer o que ele determinar, que ele é seu patrão. Não significa que você vai descaracterizar a sua personalidade por causa disso. Você vai continuar com a sua personalidade, não é? Mas você vai fazer por temor ao Senhor. Dependente, você é dependente do Senhor. Você não é dependente do seu patrão, não é verdade? Não é dependente, talvez,
em certo ponto, nem de seus pais, mas você é submisso a eles. Você vai respeitá-lo enquanto eles viverem. Enquanto eles viverem, eles são seus pais. E a palavra está valendo. Com relação ao Senhor Jesus, Jesus era Deus. Ele é Deus, né? Jesus é Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele é homem também. Ele foi homem. E tinha os seus pais. Ele tinha 12 anos quando ele morava em Nazaré, levaram a Jerusalém no templo. E eles caminhavam, a caminhada era longa, às vezes a pé, às vezes de camelo. Normalmente de camelo. Lembrando que eles moravam na Galileia, no norte de Israel, e estavam em Jerusalém, no sul de Israel. Eles tinham que voltar, atravessar Samaria e ir lá para a Galileia. Exatamente. Então, no retorno, tinha os parentes. Depois de um dia de retorno, eles descobriram que Jesus, o rapaz, não estava ali. Voltaram e ele estava no meio dos doutores. E a mãe reclamou. Mas, meu filho, nós estávamos preocupados. Nós estávamos tratando dos negócios do meu pai. Mas tem uma palavra aqui, eu vou precisar achá-la, tá? Mas não vai demorar, não. Diz assim: e quando viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: filho, por que fizestes assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? No caso de Jesus, tem uma pequena diferença. Tem um momento que ele está lidando com o pai. Mas não deixou de ser submisso, não. Continuando, eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Então Jesus era submisso aos seus pais naturais, humanos, homens, mas ele era Deus. Mas ele nos deu o exemplo de submissão. Amém? Amém. Muito bom. Pastor Josias, me lembrei aqui agora, e até os jovens que estão nos assistindo, se quiserem, depois que assistirem esse programa, voltar lá no programa de Consulta a Palavra, Sim. que eu acho muito interessante essa pergunta da Ana Clara, porque submissão, né, pastor Antônio Carlos, está muito associado à dependência também, né? E que adianta nós, por exemplo, os jovens, vou consultar o Senhor porque eu sou dependente, e aí o Senhor diz que é para não fazer algo. Eu vou me submeter ao que o Senhor me respondeu na palavra, eu vou ser submisso à vontade do Senhor na minha vida, né? Perfeitamente. Glória a Deus. Muito bem. Bom, gente, a gente teve a participação de uma jovem de Orlando, na Flórida, e sempre, quando a gente está chegando perto do final do programa, a gente traz uma mensagem, uma palavra de um pastor que vai trazer uma aplicação, uma reflexão na palavra, aplicando aquilo que foi tratado, que está sendo tratado no programa, para nós, para você jovem, para você que está assistindo o programa. E se tivemos uma participação de uma jovem de Orlando, agora nós temos uma participação de um pastor do Chile, da cidade de Santiago do Chile. Ele é pastor da igreja do bairro Quinta Normal, em Santiago do Chile, e é o pastor Patrício Navarrete, que vai trazer para nós a palavra, querido companheiro, pastor Patrício. Então, fala, pastor. Saludamos a todos los jóvenes con la paz del Señor Jesús. En este día especial nos gustaría dejar un mensaje para su corazón. Mensaje que tiene como tema principal la humildad y la dependencia con el Señor. Nosotros vamos a encontrar en el libro de Salmos capítulo 23, en la expresión Jehová, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Encontraremos en este texto lo que entendemos como la humildad del siervo de Dios. ¿Por qué? Porque David era rey, David tenía poder, David tenía gobierno,
Mas en este salmo, Él se muestra como una oveja que necesita ser guiada, una oveja que necesita de los cuidados del buen pastor que la palabra nos revela como el Señor Jesucristo, porque el buen pastor da la vida por sus ovejas, así también Jesús dio la vida por todos nosotros. Yo te invito en esta hora, joven, a que tú puedas presentarte delante del Señor como una oveja que tal vez en este día necesita de un consejo, necesita del alimento, necesita del abrigo, pero que necesita de la acción del buen pastor. David tuvo esta experiencia y el Señor claramente respondía a cada una de sus inquietudes a través de esta humildad. Por eso que la expresión de David diciendo, nada me faltará. El Señor, mis amados jóvenes, Él es todo para nosotros. Nada nos faltará en su presencia, nada nos faltará estando cerca de Él. No nos faltará el consejo, no faltará la puerta abierta, no faltará la respuesta del Señor para lo que tú necesitas. El Señor, a través de este texto, nos está mostrando y revelando que nosotros tenemos una oportunidad maravillosa de caminar con este buen pastor. La expresión siguiente es, me guiará por verdes pastos. Este buen pastor solo quiere lo mejor para su vida. Este buen pastor no te lleva a lugares donde no hay pastos. El pasto habla de la vida y la vida en abundancia, la vida que encontramos en la dirección del Señor, en la consulta de la palabra, en la palabra revelada, en la doctrina. La oveja necesita de alimentarse. La oveja necesita saber a dónde va. Y esa es la función del buen pastor, guiarte por el único y vivo camino que nos lleva al cielo. Joven, en esta hora te invito a reflexionar y poder presentarte cada día con humildad en las manos del Señor. Porque el Señor lo único que desea es que tú un día alcances la eternidad con Dios en el cielo. Yo te invito en esta hora a reflexionar y a colocar tu vida en las manos de este buen pastor. Así nos despedimos de todos con la paz maravillosa del Señor Jesús. Amém. Amém, companheiro, pastor Patrício, um grande abraço para os nossos queridos irmãos aí em Santiago, no Chile. Deus abençoe. Estamos felizes pelo crescimento da obra aí em Santiago, no Chile. Bom, infelizmente nós temos um negócio chamado relógio, né? E esse relógio diz que o nosso tempo para o programa de hoje está terminando. Se Deus quiser, a gente se encontra na semana que vem com mais uma edição desse programa, continuando esse assunto. Tá bom, Antônio Carlos? Obrigado pela sua participação. Paz do Senhor. Agradeço também a paz dos seus irmãos. Muito bem, Nínive, obrigado pelo seu trabalho, pela sua participação, seu apoio. E eu queria que você agora, nesse momento, falasse sobre a equipe de produção. Claro, sempre uma bênção, um prazer participar desse programa. Nós aprendemos tanto aqui, né, com os pastores convidados, com o Senhor Jesus. E os jovens que fazem parte desse trabalho, né, os roteiristas, são a Karina, a Raíssa, o Rafael e o Tylerson. Deixa aqui um abraço para eles também. Amém. A vocês, jovens, Deus abençoe, paz do Senhor. A gente continua no próximo programa. Amém? Muito bem, gente. A gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Lembre, curta, comente, compartilhe se você está assistindo pelo YouTube. Se está assistindo pelos outros canais do sistema multiplataforma da Igreja Cristã Maranata, é bom saber que você está aí, mas também você pode ir lá entrar no YouTube, curtir, compartilhar. Você tem esse recurso no YouTube. É um recurso, é a expressão que me ocorre agora, que o Senhor tem nos dado, inclusive, para evangelizar. Tá bom? Então, se Deus quiser, semana que vem a gente se encontra em mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Uma boa semana, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.
Música